O que vemos resume os momentos finais de Nicholas Sutton. Seu histórico criminal era lendário no Tennessee. Vindo de um lar turbulento, aos 18 anos afogou a própria avó no rio Nolichucky. Foi preso e, em 1980, condenado à prisão perpétua. Nessa ocasião, ele confessou outros 2 homicídios, o de João Larch, seu amigo de infância, e o de um homem identificado como Carlos Altman. Uma vez na prisão, ele atentou contra a vida de outro detento chamado Carlos Isaac Stepp. Isso resultou em nova condenação em 1986, agora à morte. Desde então, Sutton passou seus dias na prisão de segurança máxima de Riverbend, em Nashville. Seus advogados recorreram, dizendo que ele teve infância miserável e se reabilitou pelo cristianismo. Mas nada disso foi suficiente, de acordo com a lei do Tennessee em janeiro de... Mas não vamos nos adiantar. Em que contexto esse método de execução foi inventado? Quem foram os criminosos mais famosos a serem executados com milhares de volts? Quais episódios ampliaram as polêmicas que ela já gerava? Responder a essa e outras perguntas nos leva até 20 de fevereiro de 2020, quando a cadeira elétrica foi usada pela última vez. Se gostarem do tema, podemos explorar outros métodos de execução em desuso ou os últimos dias de criminosos condenados à morte. Vocês podem escrever condena nos comentários se forem a favor de continuarmos por esse caminho. E agora sim, vamos começar. Desde o início da civilização, sociedades impuseram punições a quem violava leis. Crimes graves eram punidos com morte. Na antiguidade, execuções públicas serviam de advertência, com condenados enfrentando crucificação, decapitação ou fogueira. Depois, surgiram métodos mais eficientes, como a guilhotina na Revolução Francesa e a forca nos Estados Unidos da América no século XIX. No fim do século, as execuções seguiram os avanços científicos, como o uso da eletricidade. Nesse contexto, Thomas Alva Edison destacou-se como inventor brilhante e empresário feroz. Em 1880, participou da Guerra das Correntes contra Nikola. Edison promovia a corrente contínua, enquanto Tesla apostava na alternada. Ambos buscavam dominar o mercado elétrico. Edison tentou desacreditar seu rival, mostrando publicamente os perigos da corrente que ele defendia, eletrocutando animais diante do público. O homem se lembrou de Edison em 1881 ao ler uma notícia inquietante. George Lemuel Smith, estivador local, morreu ao tocar acidentalmente um gerador de alta voltagem. Testemunhas disseram que ele morreu na hora, sem sinais de sofrimento. Sotwit acreditava que essa força poderia aplicar a pena capital de forma mais rápida e, até certo ponto, mais humana. Ele sabia que o enforcamento costumava falhar e prolongava a agonia dos condenados. Por isso mesmo, ele começou a trabalhar em um mecanismo capaz de exterminar por meio da eletricidade de forma rápida e sem margem para erro. O processo foi árduo. No começo, ele não sabia que forma o dispositivo teria, então percebeu que, sendo dentista, trabalhava com pacientes que precisavam se acomodar em cadeiras especiais. Ele criou uma com condutores metálicos ligados à cabeça e aos pés do condenado. A eletricidade atravessaria seu corpo e causaria sua morte. Assim teria surgido a cadeira elétrica? Sotwit publicou seu material em revistas especializadas, mas a comunidade científica reagiu com ceticismo. Em 1886, o governador David B. Hill criou a Comissão de Execução Humana do Estado de Nova York. Lá, buscava-se um método mais civilizado para aplicar a pena de morte e Sotwit foi convidado a participar. Sua insistência funcionou. Em 1º de janeiro de 1888, Nova York foi o primeiro estado a autorizar a eletrocução como execução legal. Após anos de esforços, dúvidas e críticas, a cadeira elétrica já era uma realidade, agora só faltava testá-la. Antes de ser o primeiro homem executado, Kemmler era problemático.
Trabalhava como vendedor ambulante, mas passava mais tempo entregue aos vícios. Em casa, ele agredia sua esposa, Matilda Ziegler, e a situação explodiu em 29 de março de 1888. Kemmler chegou bêbado e acusou a mulher de roubo e infidelidade com seu amigo. Desta vez, ele usou um machado e deu 27 golpes nela. Foi preso e condenado à penitenciária. A execução de Kemmler ocorreu em 6 de agosto de 1890. As autoridades da prisão de Auburn permitiram que ele escolhesse como morrer: a forca ainda montada ou a cadeira elétrica. Ele optou pelo método inovador. Ele se sentiu atraído ao saber que seria menos doloroso e ficou curioso ao descobrir que seria a primeira pessoa em quem seria usada. Southwick acompanhou o processo, mas seu protótipo não foi usado. Edwin Alvarez construiu a cadeira. Art Davis, eletricista-chefe da prisão, criou um modelo de madeira com materiais isolantes, 2 eletrodos metálicos ligados por faixa de borracha e cobertos por esponjas úmidas para conduzir a corrente. Um dos eletrodos seria colocado sobre a cabeça do condenado e o outro nas costas, na altura da coluna vertebral. Na manhã de 6 de agosto, Kemmler vestiu camisa branca, gravata e terno. Tomou café, fez orações e deixou raspar em sua cabeça. Às 6h30 entrou na sala de execuções. O aguardavam o prefeito Charles Durston, junto com sua esposa, o chefe de segurança James Boyle, o médico Edward Charles Spitzka e o guarda Daniel McNaughton. Também foram convidados 17 testemunhas e um jornalista para cobrir a notícia para o Southwick. O inventor estava ausente, mas permaneceu informado e calmo. Kemmler sentou-se, foi amarrado com correias de couro e cobriram seu rosto com uma máscara. Antes do início, disse suas últimas palavras: "Façam com calma e direito, sem pressa." Quando tudo ficou pronto, Durston mandou ligar o interruptor. Kemmler recebeu uma descarga de 1000 volts, considerada suficiente pelos responsáveis pela cadeira elétrica para causar inconsciência e parada cardíaca. Cortaram a corrente após 17 segundos. O condenado parecia desmaiado e Spitzka o declarou morto sem examiná-lo, mas testemunhas próximas afirmaram que ele ainda respirava. O médico se aproximou, confirmou que ele ainda vivia e ordenou que a corrente fosse religada rapidamente. Minutos depois, veio outra descarga. Na segunda tentativa, Kemmler recebeu 2000 volts e reclamou de dor enquanto seu corpo carbonizava. Em pouco tempo, a sala de execuções cheirava a carne queimada, causando náusea e levando vários a tentar fugir. O cronista depois chamou o fato de espetáculo horrível, pior que o enforcamento. Mas nessa segunda tentativa, e depois de 2 minutos angustiantes, Kemmler faleceu. Quando tiraram as correias, todos viram a fumaça saindo de sua cabeça. A primeira execução na cadeira elétrica logo teve repercussão, sendo descrita pela imprensa como degradante. Westinghouse ironizou que seria melhor exterminar Kemmler com um machado, como ele fez com a esposa. Edison, por outro lado, sugeriu usar geradores mais potentes para evitar falhas futuras. A avalanche de críticas e questionamentos poderia ter cancelado o uso da cadeira elétrica. O governador Hill avaliou a execução como tecnicamente bem-sucedida e manteve o método. Coincidiu com o fim da Guerra das Correntes, quando a corrente alternada venceu por seu alcance e eficiência. Southwick, o visionário, declarou sem hesitar: "Aqui culminam 10 anos de trabalho. A partir de hoje, vivemos em uma civilização superior." Ele faleceu em 1898, sem saber o alcance que seu invento teria em outras prisões. Nas décadas após a execução de Kemmler, outras prisões dos Estados Unidos da América adotaram a cadeira elétrica. O modelo criado por Davis foi mantido, mas outros técnicos o aprimoraram ao longo dos anos, chegando a ganhar apelidos em prisões do Tennessee e Nova Jersey. Chamavam-na de Old Smoky, na Pensilvânia, e Old Spark, na Flórida. Em poucos anos, muitos condenados morreram eletrocutados. Outros casos emblemáticos surgiram nessa lista interminável. A maioria dos sentenciados era de homens, mas houve mulheres também. Martha M. Garretson foi a primeira da história. Em fevereiro de 1898, ela atacou a filha Ida M. Place, jogando ácido em seu rosto e depois asfixiando-a.
foi presa em Sing, Nova York, aguardando execução. Isso foi em 20 de março de 1899. Dizem que ela andou pelo corredor da morte com vestido cinza e chapéu largo. Suas últimas palavras: Deus, me ajude. A primeira descarga elétrica durou 4 segundos com 1760 volts. A segunda, quase 56 segundos com 200 volts, mas ela já estava morta. Outra figura foram Sacco e Vanzetti, 2 imigrantes italianos anarquistas. Em 1920 foram presos e acusados de roubo e duplo homicídio em uma fábrica de calçados em South Bantry. O julgamento teve testemunhas duvidosas e questionamentos devido à militância, além de apoio de figuras como Albert Einstein. Após 7 anos de apelações, em 23 de agosto de 1927, foram executados na prisão de Charlestown, Massachusetts. Do lado de fora, milhares de pessoas marcharam para denunciar que era uma injustiça. Um caso que chocou o mundo foi o de Bruno Hauptmann. Em 1935, ele foi acusado de sequestrar e matar com um golpe na cabeça Charles Augustus Lindbergh Jr., filho de 20 meses do piloto Charles Lindbergh. O episódio ficou tão famoso que foi chamado de crime do século após um julgamento midiático. Ele foi condenado à cadeira elétrica em 3 de abril de 1936. Esse acontecimento marcou a história judicial dos Estados Unidos e originou a Lei Lindbergh, nova lei federal contra o sequestro interestadual. Pelo lado da máfia, apenas um bandido acabou na cadeira elétrica, Louis Buchalter. O sujeito foi temido nos anos 30 até ser capturado e condenado por homicídio em primeiro grau. Foi executado em Sing em 4 de março de 1944. Ted Bundy também conheceu a cadeira elétrica. Durante os julgamentos, até mesmo na prisão, ele alcançou uma popularidade digna de uma celebridade de Hollywood. Mesmo assim, foi executado em 24 de janeiro de 1989. Durante décadas, a cadeira elétrica havia adquirido uma reputação inegável de desgraça entre os especialistas. A cadeira elétrica sempre gerou polêmica pública. No sistema prisional, continuavam considerando que se tratava de um método de execução mais rápido e eficaz do que a forca ou outros métodos antigos. Defensores destacavam a evolução do procedimento e casos de sucesso, além das estatísticas. Parte da sociedade dizia que a cadeira elétrica era tão cruel quanto os métodos anteriores, ou até pior. Para sustentar seus argumentos, citaram casos de destaque, incluindo um dos mais chocantes dos anos 40, Willie Francis, afro-americano de 16 anos, foi condenado à morte pelo crime de Andrew Thomas, dono da farmácia onde trabalhava. A execução deveria ser realizada em 3 de maio de 1946 em uma penitenciária da Louisiana. A equipe trouxe uma cadeira elétrica portátil chamada Grossome Gertie ou horripilante Gertie, mas ao descarregar os volts, o mecanismo falhou. Mais tarde, soube-se que ela havia sido mal instalada por um guarda embriagado. Francis sobreviveu, embora tenha ficado em estado de choque ao se recuperar. Tentou recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos da América, mas nada mudou seu destino. Ele foi levado à cadeira elétrica em 6 de maio de 1947 e executado. O caso de Francis chocou grande parte da população. Muitos questionavam por que um mecanismo tão falho era visto como mais humano que os demais. Mais uma vez, ninguém das altas esferas da política e da justiça deu atenção às denúncias e reclamações. Mesmo assim, vários legisladores passaram a buscar métodos mais baratos, pois os custos de energia das prisões eram altos. Assim, nos anos 50 surgiu a câmara de gás. Essa novidade mostrou ser ainda mais eficiente, embora não tenha substituído a cadeira elétrica. Em 1972, a pena de morte tornou-se o foco da polêmica. Por causa de um caso, Henry Furman, um afro-americano, tentou roubar uma casa e acidentalmente matou o dono. Ele foi condenado à morte, mas seus advogados alegaram que a justiça abusava das execuções contra a comunidade afro-americana. Ao fazer isso, violavam a 8ª emenda da Constituição dos Estados Unidos da América
que proíbe punições cruéis e incomuns. O caso ficou conhecido como Furman contra a Geórgia e teve resultados marcantes. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a pena de morte era inconstitucional em sua aplicação, arbitrária e caprichosa. Assim, todas as leis de pena de morte foram anuladas e as execuções pendentes suspensas. Furman contra a Geórgia parecia ter colocado um fim a uma era em território americano e satisfez os setores que se opunham a esses castigos, mas muitos estados reescreveram suas leis. Assim, impuseram critérios mais uniformes, como separar julgamento de culpa da sentença e definir agravantes mais específicos. A Suprema Corte aprovou esses procedimentos e restabeleceu a pena de morte. Na nova fase, a cadeira elétrica confirmou sua fama e, em 1977, teve Gary Gilmore como protagonista. Ele foi condenado à morte por tirar a vida de 2 pessoas, mas em vez de recorrer como qualquer um em seu lugar, pediu para ser executado o quanto antes. Quando perguntado sobre suas últimas palavras, ele disse: "Vamos fazer isso." Gilmore inspirou músicas e filmes, e dizem que essa última frase foi adotada por uma marca famosa. A volta da pena de morte e da cadeira elétrica reacendeu debates, como ocorreu com Francis nos anos 40. Em 4 de maio de 1990, Jesse Táfero, condenado pelo assassinato de 2 policiais, seria executado na prisão da Flórida, mas houve negligência da equipe. A esponja úmida entre o rosto e o eletrodo foi trocada por uma seca. Ao receber a descarga, surgiram chamas por 30 segundos. Foi preciso repetir as descargas por mais de 7 minutos, em meio à fumaça e cheiro de carne queimada, até que o preso parou de respirar. O caso Táfero reacendeu a indignação pública e da mídia contra esse método de execução. Ele virou símbolo de como falhas técnicas podiam tornar uma sentença torturante sem a humanidade que lhe atribuíam. Os debates sobre a crueldade da cadeira elétrica ganharam mais força. Desta vez, houve repercussão entre os políticos e o judiciário. A Flórida e outros estados começaram a duvidar desse procedimento. A maioria preferiu a câmara de gás, mas logo adotaram a injeção letal, que era mais eficaz, indolor e econômica. No século XXI, o uso da cadeira elétrica tornou-se raro, parecendo algo do passado. Mesmo assim, alguns condenados, como Nicholas Sutton, a escolhiam, e assim nossa história volta ao início. Sutton, nascido em 1961 em Morristown, Tennessee, teve uma vida instável. A mãe o abandonou na infância e ele ficou com o pai violento e vicioso. O filho, ainda adolescente, passou a usar substâncias ilegais após a morte do pai. Sutton foi adotado por sua avó, Dorothy Virginia Sutton. O apoio não foi suficiente, o jovem já havia se entregado a uma vida de crimes. Sutton, aos 18 anos, tentou roubar dinheiro da avó para sustentar seus vícios, mas acabou tirando sua vida com um golpe. Para não levantar suspeitas, ele colocou o corpo em um saco, amarrou a um bloco de cimento e lançou no rio Nolichuck. Ainda assim, ele foi descoberto, julgado culpado e condenado à prisão perpétua. Nesse momento, surpreendeu ao confessar mais 2 crimes. Mancha Diel, o amigo de infância com quem morava em Knoxville. Ele recebeu mais 2 prisões perpétuas, mas a cadeia em Morgan, Tennessee, não impediu Sutton. Ele seguiu usando drogas e traficando, entrando em conflito com Carl Stepp em janeiro de 1985 para acertar contas. Sutton procurou outros 3 detentos e eles esfaquearam Stepp 38 vezes. Nenhuma defesa evitou que, em 1986, ele recebesse a pena de morte. Por décadas, Sutton recorreu a vários tribunais. Ele se converteu ao cristianismo, adotou vida mais saudável e ajudava presos doentes no corredor da morte, além de salvar guardas em rebeliões. Por isso mesmo, seus pedidos de clemência contaram com o apoio do pessoal penitenciário, mas seus pedidos foram rejeitados por Bill Lee, o governador do Tennessee. Mesmo assim, não foi negado o direito de escolha do método de execução. Advogados e guardas achavam que ele optaria pela injeção letal. Para surpresa de todos, ele quis a cadeira elétrica. A escolha de Sutton causou um grande impacto no país.
já que nenhum outro estado usava a cadeira elétrica desde 2013. Muitos questionaram sua escolha por um sistema arcaico, já que o protocolo de injeção letal do Tennessee vinha sendo criticado. Especialistas afirmavam que poderia causar sofrimento prolongado, como afogamento, sufocamento e queimadura química. A invenção de Southwick parecia mais segura. O alvoroço pela execução de Sutton chamou a atenção mundial para o inesperado. No dia 20 de fevereiro de 2020, Nicholas Sutton acordou cedo em sua cela no corredor da morte em River Bend. Ele tomou um café da manhã leve e recebeu advogados e representantes religiosos, confirmando a todos sua reabilitação pelo catolicismo. Ele se despediu deles e de familiares. Sua última refeição foi frango frito, batatas fritas e torta de pêssego, prato típico do sul dos Estados Unidos da América. Não parecia perceber sua importância na história do sistema prisional e da humanidade. Às 19 horas, Sutton foi escoltado por guardas de sua cela à câmara de execução. Ao chegar, cerca de 10 testemunhas já estavam atrás de um vidro. Observadores oficiais, familiares das vítimas e alguns jornalistas. O condenado não resistiu ao ser preso a Old Smoky. Um capelão ofereceu palavras finais e ele agradeceu a Deus e aos presentes. Às 19h25, Sutton recebeu uma descarga fatal. Testemunhas relataram um processo rápido, sem complicações ou dor. 1 minuto depois, o médico presente confirmou o falecimento. A execução de Nicholas Sutton na cadeira elétrica gerou artigos na mídia mundial. Muitos apontaram como o fim de uma era, mas outros ainda têm dúvidas. O método conquistou seu lugar na história. Adeus, adeus, amigo, adeus, amigo. Adeus, amigo. Adeus, adeus, adeus. Adeus. A cadeira elétrica, que afetou mais os indefesos, ultrapassou as prisões e virou ícone da cultura popular. Apareceu em artigos, músicas, videogames, séries e principalmente filmes, integrando diversas tramas, desde policiais como Anjos de Cara Suja, até o drama sobrenatural à espera de um milagre, passando pelo aterrorizante Shocker. Mesmo quando parece ter ficado como uma peça de despedida, debates ainda em andamento.